Você anda cansado da vida moderna? Não é só você não. Inclusive esse desconforto você pode encontrar até do outro lado do mundo. Deixa eu comentar com vocês um mangá que saiu recentemente no Brasil, que é Tekkon Crincret. Esse mangá aqui de Taiyo Matsumoto, no sentido original Matsumoto Taiyo, saiu originalmente no Japão entre 93 e 94 e foi aclamado no mundo todo, sendo prestigiado na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Inclusive essa edição aqui da editora Devir compila todo o material e a tradução é de Arnaldo Oca. Mas vamos lá que hoje eu quero falar com você sobre uma certa melancolia diante da modernidade. Uma melancolia que tem um caráter muito específico quando a gente pensa a história e cultura japonesa. E por mais que esse mangá aqui consiga tecer comentários sobre o Japão, ele também fala muito sobre o Brasil, ele fala muito de uma experiência que se deu e ainda se dá no mundo todo. Esse negócio aqui vai fazer mais sentido, segue o fio aí que a coisa vai ficar clara. Bom, antes deixa eu falar a sinopse para quem não conhece aqui esse gibi. O nome mesmo de Tekkon Crincret já é bastante curioso porque ele é uma pronúncia errada de concreto armado. E guarde essa informação porque ela vai ser bastante relevante para a história. Aqui a gente acompanha dois meninos de rua, um é o preto, Kuro, o outro é o branco, Shiro, e eles são meninos bastante violentos, eles vivem na marginalidade e se viram, e são bastante temidos, inclusive. Eles botam terror em outras gangues, eles botam terror na Yakuza, até a polícia tem receio de lidar com eles. A história se passa em Takaro-sho, que a gente pode traduzir como o bairro do tesouro, e Takaro-sho foi de fato um bairro em Tóquio que desapareceu. Isso também é um elemento importante aqui, guardem esse negócio. Ao longo das mais de 600 páginas aqui, a gente tem uma trama que anda e não anda. Eu vou explicar isso melhor. Se por um lado acontece muita coisa, e acontece, a gente tem uma série de batalhas, confrontos, um ir e vir de personagens, só que ao mesmo tempo tudo isso faz com que a história não exatamente ande, ou seja, a gente não tem uma sensação muito clara de progressão, e isso é um ponto interessante aqui, porque por mais que a gente acompanhe uma série de desafios que esses dois meninos tenham que se deparar, o que a gente vê mesmo é a relação dos dois. Ou melhor, a maneira como os dois conseguem ficar juntos e crescer na cidade moderna. E a cidade moderna aqui tem uma abordagem bastante lúdica, um misto de sonho com pesadelo. Porque é uma cidade onde o império das marcas venceu, ou seja, tem marca para tudo que é lugar, você está sempre vendo outdoor, produtos que estão sendo jogados na sua cara, e são coisas de tudo que é lugar, tá entendendo? É coisa americana, é coisa japonesa, é coisa de sei lá onde. Inclusive essa miscelânea cultural é reforçada pela presença de elementos culturais dos mais diversos, inclusive anacrônicos, como a presença daquelas estátuas da Ilha de Páscoa. A gente tem uma série de bichos convivendo o ambiente urbano, até inclusive bichos pré-históricos. E a indumentária dos meninos, assim como das diferentes facções que aparecem aqui, é bastante absurda, bastante irreal. Nos meninos prevalece uma estética bastante punk, daí nesse sentido vale comentar as referências do Matsumoto, ele bebe muitos outros quadrinistas, inclusive. Há muito de Moebius aqui nos figurinos, tem muita referência ao Shotaro Shinomori, a gente vê uns Kamen Rider fazendo ponta. Esse mundo cão que acompanha muito a história lembra muito o universo de Gogo 13 do Takao Saito. E tem, como eu disse, o punk, que se por um lado bebe num Katsuhiro Otomo de Akira, eu acho que também tem muito aí dos quadrinhos britânicos. Eu não sei até que ponto o Matsumoto teve contato com Juiz Dredd, Tank Girl, mas me parece bastante evidente. Deixa eu comentar uma parada com vocês. Esse quadrinho aqui, ele foi terrível pro meu DDA, terrível. Porque eu diversas vezes eu ficava me distraindo, eu perdia atenção, de repente eu não sabia mais o que eu tava lendo. E eu não tô querendo dizer que o mangá é chato, longe disso. O lance é que ele trabalha com uma hiperexposição de informações e tá o tempo todo tentando te chamar a atenção para uma parada que não é exatamente um enredo que a gente está acostumado, acompanhado, tipo, o que vai acontecer, parará, piriri. Eu penso que tem 3 leituras possíveis para esse mangá, eu vou falar rapidamente das 3, mas eu só vou me deter em uma. E só vou me deter em uma porque é essa que eu acho que tem a ver, inclusive, conosco. Mas vamos lá, vamos organizar essa parada direitinho. Mas antes peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui, saiba que esse canal depende dos seus apoiadores, graças a eles que esse canal existe, e tem recompensas bem legais, como grupo de estudos, sorteio, lives aqui comigo. Eu vou deixar o link da campanha na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, a primeira leitura que me parece mais óbvia sobre Tekkon Crincret é a leitura taoísta. Afinal, os meninos representam muito bem o Yin e Yang. Enquanto o Shiro é mais ingênuo e, portanto, traz esse aspecto do Yin de ser uma mente contemplativa, intuitiva, o Yang, por sua atividade, por sua criatividade e também pelo seu aspecto racional, acaba muitas vezes representando o Kuro. Inclusive, em um momento ali ao longo da história, eles vão se separar e isso vai perturbar a ordem das coisas, inclusive vai afetar muito os dois. Essa leitura taoísta é a que mais prevalece nas interpretações desse mangá e eu não tô afim de me demorar nisso não. Vamos para a segunda, que é uma relação muito específica com o tempo. Em vários momentos aqui na história a gente vê relógios, várias vezes as crianças estão roubando relógios, o Shiro inclusive tem vários relógios ao longo dos braços. E para eu seguir a fundo nessa leitura eu teria que explicar aqui, só que eu vou deixar isso para um outro vídeo, sobre o conceito de tempo na cultura japonesa. Basta apenas aqui comentar que nesse mangá especificamente é muito interessante porque
Na cultura japonesa, em linhas gerais, o tempo é enfatizado pelo seu senso de agora. Estar diante da morte é algo que é vivenciado pelo seu momento. Um momento que não é pensado ou projetado para depois. É um momento que vale, que tem essa qualidade no agora. E o depois é depois, que vai ser um outro agora. Esse agora não pode ser confundido com o instante, tá? Porque esse agora pode ser uma coisa, na verdade, bastante longa. Mas enfim, isso é um outro papo. O que interessa aqui, e é o motivo pelo qual eu tô comentando essa parada, é que não há um senso muito escatológico de tempo na cultura japonesa. E sim, você está pensando bobagem só porque eu falei a palavra escatologia. Mas assim, para explicar um tempo escatológico, é o tempo cristão. Escatológico tem a ver com o fim das coisas, ou seja, o apocalipse, onde tudo termina e meu Deus. Só que essa percepção tão comum para nós de início, meio e fim é um tanto diferente do lado de lá. E como isso não é algo banal na cultura japonesa, eles precisam se apropriar de outras culturas para poder pensar uma noção de fim. Daí que ao longo desse mangá a gente vai ver todo um senso de fim de mundo, ou seja, o bairro vai acabar, a cidade vai acabar, várias vezes é dito isso. E não por acaso isso é acompanhado de menções bíblicas. Ou seja, para dar essa sensação de fim de mundo, eles precisam daí olhar justamente para o cristianismo. O cristianismo está sempre nos dando visões de fim do mundo. Só que ao mesmo tempo, e aí tá a cara do porquê que isso aqui é um mangá, porquê que isso aqui é um quadrinho japonês, esse fim do mundo não vem. O que interessa, portanto, é o agora dessa sensação, é o mal-estar. Daí que eu chego na minha terceira leitura, é essa que nos interessa aqui. Deixa eu explicar uma parada para vocês. Toda narrativa gráfica pode ser estruturada de duas formas. Uma é a que podemos chamar de sintagmática, que a grosso modo é aquela que nos dá a sensação de que uma história tem início, meio e fim, que atenta para a progressão de ações, o que os personagens estão fazendo, o que eles vão fazer, onde é que eles vão chegar. E essa é a mais comum, é na qual a gente costuma sempre pensar, observar, as análises costumam ir para aí. Porém, existe uma segunda estrutura e essa a gente pode chamar de paradigmática. Ela não funciona num eixo horizontal, ou seja, ela não faz a história ir daqui para cá. Ela funciona num eixo vertical, ou seja, ela faz com que a gente se atente simplesmente porque está acontecendo naquele momento. Ou seja, ela não faz a história andar exatamente, mas faz a gente adensar naquele universo. Não só no universo, mas nos detalhes que os compõem, em todos os elementos que vão se sobrepondo, tudo aquilo que compõe de fato a história, aquilo que a gente está acompanhando. Lembra que eu falei que esse mangá foi terrível para o meu DDA? É porque ele acaba enfatizando muito mais uma narrativa gráfica paradigmática do que sintagmática. Ele é muito mais vertical do que horizontal. Ou seja, basicamente ele faz com que esteja acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo a todo momento. Isso vai meio que jogando você para fora da história. Você vai perdendo a história porque você está um tanto perplexo, um tanto confuso com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E reitero, isso não é ruim, isso é a força desse mangá, tá bom? Mas a grande pergunta é por que ele faz isso, a troco de quê? Só porque o Matsumoto quis brincar com isso? E é nesse sentido a gente precisa resgatar um pouquinho aqui de história do Japão. Na segunda metade do século XIX, houve a restauração Meiji, que foi dito de uma maneira bastante expressa, uma modernização à força do Japão. Essa modernização aconteceu por uma certa pressão vinda ali dos Estados Unidos, um descontentamento de algumas partes da elite ali com o shogunato Tokugawa. O ponto é que a partir da segunda metade do século XIX, o Japão se abriu para o Ocidente, procurou se fortalecer como um Estado-nação, e essa modernização veio como um projeto do Império e das elites para cima da cabeça de todo mundo. Veja, para fazer aqui uma comparação bastante grosseira, se a gente olha para a Revolução Francesa, que também não foi uma coisa assim que veio só do povo, a elite também estava participando desse negócio, mas ainda assim foi algo que envolveu diferentes classes sociais, no tanto que deixou a França ao longo do século XIX inteiro em tumulto. Portanto, essa modernidade francesa, ela foi muito disputada, muito brigada, apesar das suas contradições e tudo mais. Quando você vai para o contexto japonês, o povo ficou de fora. Aliás, não ficou de fora, coube a ele obedecer. E foi um processo traumático, entende? Até hoje, de certa maneira, isso reflete no imaginário japonês. A gente às vezes tem uma discussão, inclusive aqui no Brasil, muito pobre, que separa as coisas em conservadorismo e progressismo. É uma maneira tosca de conceber as coisas, porque se você olhar inclusive para o Brasil, você vai perceber que a realidade é muito mais complicada. O Brasil teve também diferentes processos de uma modernização violenta, e essa modernização violenta, ela é conservadora e progressista ao mesmo tempo. Ela progride porque conserva, e conserva porque quer progredir. Dito de maneira bastante direta, é quando as elites dizem, ok, precisamos mudar, mas vamos garantir o nosso. E voltando lá para o Japão, a Era Meiji, de certa maneira, foi isso. Só para vocês verem como essa coisa é complicada. Em 1872, quando a educação se tornou compulsória no Japão, 40% dos homens apenas eram alfabetizados e somente 15% das mulheres.
Quase 70 anos depois, em 1940, 99% da população japonesa era alfabetizada. E aí você vai dizer, caramba, isso é bom, né? Lógico que é bom, poxa vida, uma população inteira alfabetizada, inclusive mulheres. Como é que alguém pode ser contra a alfabetização de mulheres, né? Tirando o Talibã, sei lá, algumas coisas desse tipo. Só que é preciso entender que naquele momento quando isso aconteceu, muitas famílias rurais viviam de trabalho infantil. E por mais que sejamos contra o trabalho infantil, naquele momento essa medida foi feita aos trancos e barrancos, porque muitas famílias só conseguiam garantir o seu sustento pelo trabalho também das crianças. Quando de repente as crianças não podiam mais trabalhar, tinham que estar na escola, isso trouxe fome. E não veio uma assistência do Estado na mesma proporção. No tanto que isso gerou revolta no campo, também gerou revolta entre samurais, enfim, não cabe me demorar aqui. Mas notem, é uma modernização forçada, violenta, com um verniz de progressista, mas que também ao mesmo tempo é um tanto conservadora, porque tudo isso está sendo feito para que a elite lá de cima consiga ainda ganhar dentro de um novo cenário. Aí você que já está assistindo esse vídeo está falando assim, peraí, então tá falando de um mangá? Era um mangá que era o papo, não era? O ponto, pessoal, é que Tekkon Kinkrechi reflete muito esse desconforto com a modernidade. Uma modernidade extremamente invasiva, uma modernidade que chegou e atropelou tudo e todos. Por isso tanto outdoor, por isso tanta marca. O Japão sempre se apropriou muito de outras culturas e tal, mas isso foi sempre feito de uma maneira um tanto seletiva, um tanto cuidadosa, faz parte disso, é um traço cultural do Japão. Só que a coisa aqui é mostrada como se as portas do inferno tivessem sido abertas. Não tem mais um critério forte para impedir que todo tipo de produto, mercadoria e todo tipo de porcaria invada a sociedade. O único critério é lucro, um lucro desenfreado de gente extremamente gananciosa e perversa. Por isso, não por acaso, nesse mangá aqui, os vilões são pessoas extremamente ilustres, bem educadas, e os mocinhos são meninos semi-analfabetos. Inclusive, o mentor deles, que é o vovozinho deles, é um morador de rua. Ou seja, esse elogio do marginal é uma maneira de lidar justamente com essa modernidade extremamente desconfortável. Essa modernidade que diz, inclusive, que você tem que ser educado no soco. E para deixar bem claro aqui, não é uma defesa contra a educação. Poxa, eu sou professor, caramba. Mas de entender que sempre é um processo violento quando você faz as coisas sem convencer o outro, sem convidar o outro a participar disso, pô. Daí o uso dessa estrutura paradigmática que eu falei aqui, porque serve o tempo todo para enfatizar esse excesso, essa quantidade absurda de informações, de produtos, de coisas acontecendo ao mesmo tempo o tempo todo. Daí o nome desse mangá Ser Concreto Armado, esse signo tão forte, tão marcante do moderno. Assim como isso também explica o bairro aqui de Takarasho, que justamente é um bairro que na Tóquio dos anos 90 não existe mais. Aliás, Takarasho hoje é apenas uma estação de metrô, só sobrou isso dela. E o trem aqui é um elemento bastante forte também, bastante presente na história. Em resumo, Tekkon Kinkrechi, portanto, é um mangá sobre um mal-estar diante da modernidade que mostra dois jovens selvagens. Selvagens porque o próprio mundo moderno acabou os deixando assim, mas também porque eles não conseguem se ajustar, se adequar a esse mundo. Não por acaso, e aí vem o spoiler dos brabo, no final eles vão pro campo. Tem um ponto aqui que eu quero a ajuda de vocês, é que tem um vilão bastante importante aqui na história, esse cara aqui, e ele me lembra alguém, só que eu não consigo lembrar exatamente quem. A única coisa que me vem na cabeça é o ele das Meninas Superpoderosas, mas definitivamente não é uma referência, até porque veio depois. É aquela coisa que fica na tua cabeça, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi, mas onde é que foi? Então é isso, povo. Quem já leu o mangá concorda com a minha leitura, o que eu falei aqui ficou claro, o que mais das coisas que eu falei aqui que você gostaria de ouvir. No mais é isso, pessoal. Fica aí o convite para que você siga a gente no Instagram, @criançasarjeta, lá no Twitter, @link_Alexandre, e obrigado por assistir. Valeu, galera!